Olá, tudo bem com vocês? Mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender continuação daquele estudo anterior. Lembra que uma pedra sem auxílio de mão, vindo do céu, batia nos pés da estátua lá, da estátua Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, ia destruir, esmiuçar tudo? Nós vamos entender hoje quem é essa pedra. O que essa pedra vem fazer? Então, vamos curvar nossas frontes para falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque até que tens ajudado, obrigado por mais um estudo. Ilumina nossa mente, Deus, o mesmo Espírito que iluminou os profetas para escrevê-la, possa iluminar novamente nós para a Tua honra e a Tua glória, Deus. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dela, para que ela possa compreender. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, para mais um estudo da Palavra de Deus? Então abre sua Bíblia aí, em 1 Pedro 2, 3, verso 4. Quem é essa pedra? No dizer de São Pedro aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz assim: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro está falando de que pedra aqui? O que significa pedra? A pedra é Cristo, que foi rejeitada pelos seus construtores. Foi rejeitada por quem? Pelo povo judeu da época de Jesus. Quando Jesus pisou aqui na terra, ele foi rejeitado, né? Então Pedro está falando aqui que a pedra é Cristo. O próprio Pedro está dizendo. Por que eu quero enfatizar isso? Porque algumas pessoas vão dizer que a pedra é Pedro. A pedra não é Pedro. A pedra é Cristo Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular. Aquela pedra que o edifício pode estar em cima. Firme ali, que o edifício não vai cair. A pedra eterna. Pedro era um mortal. Pedro morreu, Pedro falhou, Pedro até negou Jesus, você conhece a história, né? Então Pedro não pode ser a igreja que Jesus estabeleceu os seus planos. A igreja poderosa está alicerçada na pedra angular, que é Cristo Jesus. Então, possamos pôr nossos pés, você é a igreja, eu sou a igreja, nossos pés, firmados em Cristo, não em Pedro, porque Pedro foi falho, Pedro negou Jesus, né? Pedro foi um ser humano como eu e você, pecador. Vamos ver Atos capítulo 4, verso 10 a 11. Atos capítulo 4, verso 10 a 11. Na minha Bíblia está escrito assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificasse, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Então, novamente, a gente vê um texto aqui que a pedra é Cristo Jesus. Então, a pedra é Jesus. A sua igreja foi estabelecida sobre essa pedra, né? Sobre Jesus. Louvado seja Deus. Outro texto, Efésios 2, verso 20. Está escrito assim, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a pedra é Cristo. Nós temos que estabelecer nossos pés nessa pedra. A pedra preciosa, a pedra poderosa, a pedra indestrutível, que é Cristo Jesus. Então aquela pedra sem auxílio de mão, que veio lá do céu e bateu nos pés da estátua, é Cristo Jesus. Ali Deus está falando para nós que ali é a volta do Senhor Jesus. Todos esses impérios serão destruídos. Toda essa teoria, essas filosofias, toda essa cultura humana vai ser destruída. Vai se firmar o reino eterno do Senhor. Louvado seja Deus, né? Não vai ser um reino que tem corrupção, não vai ter um reino que tem fome, doenças, pestes, pandemias, não vai existir mais nada. Vai existir o reino de Deus e logo mais para frente a gente vai entender como vai ser o reino de Deus. Será que vai ser aqui na terra, no céu? Como que será esse reino de Deus? Mas já vou adiantar, não haverá mais morte nem dor.
Louvado seja Deus. Vamos continuar nosso estudo? Agora a pergunta que faz, será que Jesus vai descer essa terra? Ele vai descer mesmo? Será que vai descer? 1 Tessalonicenses 4,16. E diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus vai vir? Sim, com certeza. Louvado seja Deus. Aqueles que estão vivos vão ser arrebatados. Aqueles que estão mortos, como diz esse texto, vai ser ressuscitado. Aqueles que morreram crendo na promessa, crendo em Cristo, aceitou a Cristo, vai ser ressuscitado, imortal, com corpo imortal. Louvado seja Deus. Será que você perdeu algum ente querido, algum amigo, até uma pessoa bem querida sua nessa pandemia? Ou ao longo da história você perdeu alguém? Então, essa notícia boa, que aqueles que morreram em Cristo vai ser ressuscitado. E vão ser ressuscitados imortais, sem nenhuma doença, sem nenhum defeito. Louvado seja Deus. Então fica conosco no nosso estudo. Se inscreva no nosso canal e clica no sininho para você receber novas notificações. Então mais estudo vai vir mais para frente. Você tem que ficar aqui junto conosco nessa série, Estudo da Palavra de Deus. Aí a pergunta é, o que Jesus falou sobre a sua volta? Ele mesmo, ele falou o que sobre a sua volta? Vamos ver João 14, verso 1 a 3. João 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então Jesus falou assim, ó, eu vou subir ao meu pai, eu vou preparar lugar para vocês, tá? Eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu vier, eu vou levar vocês. Então Jesus está nos preparando um lugar, louvado seja Deus, um lugar onde não vai ter morte, doenças, nem dor. Amém por isso. Louvado seja Deus. Você quer ir para esse lugar? Então aceite o nosso Jesus como Salvador e Senhor. E você terá vida eterna. Jesus foi preparar um lugar para você e a sua família. Que bênção, né? Louvado seja o Senhor. Então vamos lá. Hebreus 9, verso 27 a 28. Como é certa a volta de Jesus? Hebreus 9, 27 a 28. E diz assim, Hebreus 9, 27 a 28. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha que interessante. Então, quão certa é a volta de Jesus? Assim como um homem sabe que vai morrer, a gente sabe, né? Quando a gente nasce, a gente sabe que um dia vai morrer. Pode viver 100 anos, mas um dia chegará a morte, né? Se Jesus não voltar até lá, todos nós iremos morrer. Assim como é certa a morte, assim é certo que Jesus voltará. Louvado seja Deus. Então Jesus vai voltar. A Bíblia inteira está recheada da promessa da volta de Jesus e o seu reino eterno. Então se coloque nas mãos do Senhor. Se prepare para esse evento. Porque Jesus só vai levar aqueles que estão preparados, aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas. Agora, uma pergunta que sempre as pessoas pensam, né, e fazem, mas como será essa volta de Jesus? Será que todo olho verá? Será que é secreta? Um arrebatamento secreto? Como que será a volta do Senhor Jesus? Será que vai destruir o mundo inteiro? Como que será a volta de Jesus? Vamos ver na palavra de Deus, porque é ela que nos traz confiança. Não é através de homens que você vai ouvir sobre a volta de Jesus. Através da palavra de Deus é seguro, é um alicerce seguro para nós. Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Atos capítulo 1, verso 9 a 11, que diz assim, ó. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. A nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então apareceu 2 anjos para os apóstolos, e os apóstolos vendo Jesus subir, né? Quando Jesus ressuscitou, ele subiu ao Pai. E aí eles olharam, apareceu 2 anjos e falaram para ele: ó, do mesmo modo que você visse Jesus subir, ele virá. Então, qual é a conclusão? Jesus vai voltar em corpo. Todas as pessoas vão ver. Não vai ser invisível. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Os apóstolos não estavam olhando ele subir? Assim, o povo de Deus que aguarda a volta do Senhor Jesus vai ver ele descer em corpo. Amém. Isso é muito importante para que os falsos profetas não nos enganem. Vamos ver também Lucas 24, 39 a 41. Diz assim, ó: vedes as minhas mãos e os meus pés, Jesus falando, que sou eu mesmo, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, Jesus, quando ressuscitou com o corpo. Até os discípulos ficaram meio assim, tão alegres que não perceberam. Aí Jesus falou assim: toca na minha mão, para vocês verem se eu sou de carne e osso. Tem alguma coisa para comer? Então, Jesus, quando ele ressuscitou com o corpo mesmo. Um corpo, claro, um corpo glorificado, mas um corpo de ser humano. Então, as pessoas vão ver Jesus voltar. Ele não restou em espírito, no fantasma. Misericórdia. Nós vamos até estudar mais para frente sobre a morte. Quando a pessoa ressuscita, quando ela vai para o céu, ela é um espírito que assombra as pessoas. Quando ela vai ressuscitar na volta de Jesus, vai ressuscitar como? Em espírito? Como é que vai ser isso? Quando a pessoa morre, vai para onde? Então nós vamos entender esse tema que é muito importante, né? Muitas pessoas estão sendo enganadas aí pelo inimigo e não estão sabendo. Então Jesus vai vir em corpo, louvado seja Deus. Você vai ver Jesus voltar. Apocalipse 1, verso 7. Vamos ver? Está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então todo olho vai ver Jesus. Aqui está escrito: todo olho verá. Então Jesus vai vir em corpo. A gente vai ver Jesus voltar. Tira essa ideia. Isso é coisa do inimigo. Que Jesus vai vir, é invisível, que ninguém vai ver, é o olho espiritual que vai ver. Não tem nada a ver isso, irmãos. Cai fora, isso não está na palavra de Deus. Isso é artimanha do inimigo, falso profeta. Vamos ver outro texto que vai dar um reforço para nós sobre esse tema. Mateus 24, 30, que está escrito assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então todos vão ver, aqueles que estiverem vivos, todos vão ver Jesus voltar. Uns vai se alegrar e outros vai se lamentar. Por quê? Vão se lamentar porque rejeitaram o convite de Jesus de aceitá-lo como Salvador e Senhor. Rejeitaram. Então, todo olho verá. As pessoas vão ver, não é olhos espirituais, porque aqui fala que até os ímpios vai ver. Então vai ser um evento poderoso, um evento que a gente nunca viu, nem em cinemas de Hollywood. É um evento poderoso. Jesus vindo na nuvem do céu. Amém. O céu vai se abrir e Jesus vai vir com os seus santos anjos. Outro texto para reforçar isso aí, Mateus 25, 31. Será que ele vai vir com alguém? Eu disse que é com os anjos, mas será que tem um texto? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, todos os anjos vão vir com Jesus. Louvado seja Deus. Então, pensa no evento poderoso, um evento assim que nem cinema nunca apareceu. Um evento poderoso, muito lindo. Então, um evento maravilhoso e você não pode perder esse evento. Você tem que fazer parte do povo de Deus. Você tem que aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida.
Aceite Ele mesmo agora. É só você se ajoelhar, confessar seus pecados e dizer em pensamento, abrir o coração: Senhor, eu quero aceitar o Senhor. Transforma a minha vida, que eu possa, a partir de hoje, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus dá esse poder. Amém? Vamos ver outro texto sobre como Jesus virá. Lucas 21, 27. Está escrito assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então Jesus não vai vir quando ele veio a primeira vez, como uma criança indefesa. Ele vai vir com poder e grande glória. Ele vai vir com poder. Louvado seja Deus. Agora ele não vem para que aqueles que o rejeitaram o aceite. A primeira vez ele veio para mostrar as mensagens, para mostrar como que é o caráter de Deus, como a gente deve viver. Então, nessa segunda vinda, ele somente vem dar o galardão daqueles que viveram conforme ele pregou ou rejeitaram. Então, se você aceitou a Cristo como Salvador e Senhor, você vai ser levado na nuvem do céu. Se você rejeitou, não viveu a vida que ele mostrou na sua palavra, infelizmente, vai ser destruído. O juízo recairá entre os ímpios. Misericórdia. Que você aceite em nome de Jesus enquanto há tempo. A porta da graça está aberta. Então, outra pergunta que a gente faz: o que ocorrerá com os justos ao descer Jesus? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com as pessoas que aceitaram ele? Vamos ver? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver outro texto para dar mais reforço. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52, antes de comentar, e diz assim: no momento, no abrir e fechar os olhos, ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, esses dois capítulos que a gente leu ali da palavra de Deus, diz o seguinte, que os justos, aqueles que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados nas nuvens do céu. Então a palavra de Deus nos mostra o que vai acontecer com os justos. Vão ser salvos. Será que você está entre os justos? Pense, faça uma reflexão na sua vida. E agora vamos saber o que vai acontecer com os ímpios. Aqueles que rejeitaram Jesus, não quiseram viver uma vida semelhante a de Cristo, não seguiram a palavra de Deus. O que vai acontecer com esses? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 9. E vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. É esse mesmo livro, né? Capítulo 2 agora, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro na sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, aqueles que o rejeitaram, aqueles que rejeitaram Jesus e não viveram o seu evangelho, não viveram pela palavra de Deus, vão ser destruídos com a glória manifestada do Senhor Jesus. Então, aqueles que andaram em pecado, eles ficaram com os seus pecados, e Jesus, com o poder, é um fogo consumidor. Não é que Jesus vai matar as pessoas, é porque as pessoas estão com pecado. E Jesus consome o pecado. Ao essas pessoas ficarem com seus pecados, serão destruídos. Misericórdia, irmãos. Que eu e você não estejam ao lado dos ímpios, possamos estar do lado dos justos, aqueles que praticaram a justiça, aqueles que aceitaram Jesus e andaram conforme a tua palavra. Louvado seja Deus. Então há tempo ainda para você. Se você não aceitou a Cristo, está do lado dos ímpios, há tempo para você ainda. Conversa com Jesus,
ore a Deus, estuda a sua palavra e busca colocar a sua vida sob os ensinamentos de Cristo Jesus, da sua palavra. Estude ela. O Espírito Santo vai iluminar a sua mente. O Espírito Santo vai dar poder para você viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos continuar o nosso estudo? Então a volta de Jesus é chamada o fim do mundo, porque os ímpios morrem e os justos são levados para o céu. Por isso que é chamado o fim do mundo. Porque aqueles que aceitaram a Cristo vão receber seu galardão de vida eterna. E aqueles que o rejeitaram vão receber o galardão de perdição eterna. Vamos ver dois paradoxos aqui. Apocalipse 6, verso 15 a 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, ao rochedo, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, os homens que rejeitaram a Cristo, o que eles vão fazer na vinda do Senhor Jesus? Comandantes, homens grandes, príncipes, reis, governadores, presidentes. O que vai acontecer com eles? Eles vão dizer, vamos se esconder da face do Cordeiro. Aquele que está sentado no trono, aquele que está vindo na nuvem do céu. Por que eles vão se esconder? Porque lembra que eu falei que o pecado Deus consome? Se a gente não abandonar nossos pecados e ficar com o pecado, nós é identificado com o pecado. E aí, lembra de Adão e Eva? Não sei se você já estudou o capítulo 1 e o 2 de Gênesis. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Por que ele se escondeu? A mesma coisa que esses homens nos últimos dias vai fazer. Se esconder. Por quê? Estão com o pecado. Adão pecou e se escondeu de Deus. E esses homens vão se esconder de Deus porque não aceitou a Cristo como seu Salvador. Não foram perdoados. E não foram santificados, não abandonaram seus pecados. Estão identificados com o pecado e eles têm medo. E eles vão ser destruídos com a glória. A glória de Deus consome o pecado. E esses homens vão ser destruídos. Que não seja eu e não seja você. Agora vamos ver a outra classe. Porque aqui os ímpios vão se esconder, né? Vão tentar se esconder, porque não pode se esconder de Deus. Deus vê tudo. Isaías 25, 9, lá no meio da Bíblia, está escrito assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor, que aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Então duas classes aqui, ó. Uma classe vai se esconder, tentar se esconder, né? Vamos esconder da face do Cordeiro. Outra classe vai estar com os braços abertos. Eis é o nosso Deus, a quem nos aguardávamos. E a pergunta que eu faço, você está do lado de qual classe? Do justo ou dos ímpios? Você vai ser aquele que vai se esconder ou aquele que vai estar com os braços abertos, que estava aguardando o Senhor Jesus voltar com ansiedade, com expectação, com alegria? Então só duas classes, aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que o rejeitaram. Duas classes só na volta do Senhor Jesus. Não vai existir nem igreja. Você não vai dizer assim. Não vai existir nem, eu sou da igreja tal, eu sou dessa igreja, não. Só duas classes, os ímpios e os justos. Em que classe você vai estar? Faça a pergunta para você mesmo. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você esteja na classe daqueles que vão se alegrar na volta do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu vou orar por você. Onde quer que você esteja aí, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por esse estudo. Obrigado pela tua misericórdia, que temos ainda o trono da graça aberto para aceitarmos a Cristo. Ó Deus, toque no coração dessa pessoa que está nos assistindo. Que o Espírito Santo possa trabalhar nela, para que esse ouvinte que está nos ouvindo possa aceitar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Transforma-nos, Senhor, prepara-nos para a tua volta. Queremos estar entre os justos. Abençoe essa casa, abençoe esse lar, todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo estudo. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Jesus. Estude a palavra do Senhor
coma ela diariamente. Ore ao Senhor, confessa seus pecados e peça para o Espírito Santo te ajudar a abandonar. E você será vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus. Que você tenha um ótimo dia na doce companhia do Senhor Jesus.